Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. O desânimo, a falta de fé e a esperança, eles em si não são os problemas, mas eles são os sintomas de um problema maior. O título da mensagem de hoje é A Bíblia, a origem de todo avivamento. Mateus capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. E diz assim o texto: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Você e eu não somos só aquilo que as pessoas veem. Existem pelo menos dois de nós habitando no mesmo espaço, porém em planos diferentes. Um no plano físico e um no plano espiritual. Existe um homem físico e existe um homem espiritual. A Bíblia vai chamar este homem espiritual de o homem interior no Novo Testamento. Jesus está dizendo o seguinte: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu não preciso mais gastar dinheiro comprando comida no mercado. Eu vou sentar na frente da televisão e vou ficar assistindo pregação o dia todo. Quando der meio-dia, eu tiver fome, ao invés de comer aquele prato de feijão e arroz, eu vou ler a Bíblia. É isso que Jesus está falando? Não necessariamente. Ele está apontando duas realidades diferentes. Uma realidade física e uma realidade espiritual. Assim como você precisa alimentar o seu homem exterior, que é o seu homem físico, você também precisa alimentar o seu homem interior. E para que não reste dúvida sobre a existência desse homem interior, eu quero ler alguns textos aqui com vocês. Romanos capítulo 7, verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei, na palavra de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo apresenta essa mesma realidade. Ele está dizendo, olha, no meu homem interior, no Paulo que habita dentro de mim, o Paulo espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas no Paulo carnal, eu não tenho prazer na lei de Deus, mas antes sou escravo do pecado. O apóstolo está dizendo que existem dois Paulos, um Paulo interior e um Paulo exterior. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nesse texto específico aqui, Paulo está relatando a perseguição que ele havia sofrido. Ele estava machucado, ferido, o corpo dele estava machucado. Ele está dizendo o seguinte: olha, a gente sofre perseguição, o nosso homem exterior, a nossa carne, ela está padecendo. As pessoas jogam pedra em nós, elas nos agridem, elas nos humilham. Tudo isso eu sofro fora, mas ele diz o seguinte: o meu homem interior se renova. Paulo mais uma vez apresenta dois Paulos, um que está fora apanhando, levando pedrada, cuspida na cara, soco no queixo, e um outro Paulo que está sentindo prazer em passar por esse sofrimento. Aí você diz assim: mas Jefferson, isso não é bem o que a Bíblia diz na sua totalidade, é só Paulo. Aí Pedro vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 3, verso 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Agora Pedro, já não mais Paulo, mas Pedro está apontando a mesma realidade. Pregando para mulheres, ele está dizendo o seguinte: irmãs, que aquilo que você valoriza não seja aquilo que está fora, a forma como você penteia o cabelo, a forma como você se veste, mas antes que o seu homem interior
esteja aliançado a um espírito humilde e tranquilo. Pedro está dizendo para as irmãs, existe uma irmã do lado de fora e também existe uma irmã do lado de dentro. Você percebe que não era só Paulo, que era um senso comum entre os apóstolos no primeiro século, da existência de duas pessoas habitando no mesmo espaço e em planos diferentes, um plano físico e um plano espiritual. E isso nos leva de volta a Mateus capítulo 4, verso 4, quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo o seguinte: escuta, existe alimento para o seu corpo físico exterior, que é o pão, mas existe alimento para o seu corpo espiritual, e esse alimento é a palavra de Deus. Não é o pão, não é o feijão, não é arroz, é a palavra de Deus. Jesus diz assim, João capítulo 6, verso 63: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu digo são Espírito e são vida. O significado da palavra avivamento é tornar a viver de novo. O que pode fazer você e eu tornar a viver de novo, espiritualmente falando, colocando o desânimo de lado, colocando a falta de fé e a falta de esperança de lado, é a palavra de Deus. Não são muitos louvores, não são luzes, não são seminários ou congressos, mas a pregação da palavra de Deus. Jesus está dizendo, olha, se você se alimentar de mim, você vai viver, você vai ser avivado. Porém, se você não se alimentar de mim, caminha para a morte. Aí ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas viva daquilo que eu digo para você. E para você entender isso melhor, você faz aí no mínimo umas 3 refeições por dia. Alguns fazem 4, outros fazem 5, alguns fazem 1 por hora, né? De vez em quando vai na geladeira e dá uma bicada lá. Mas via de regra nós fazemos no mínimo 3 refeições por dia. Você sabia que o jejum pode levar o homem à morte? A falta de você comer o alimento sólido. O que é que acontece no jejum? Quando você faz o jejum, nas primeiras horas, o seu corpo ele precisa de energia para manter os seus órgãos funcionando, para manter você caminhando. Então ele vai lá no seu fígado e esgota a sua reserva de glicose. Depois de algumas horas que essa reserva de glicose foi esgotada, para manter os seus órgãos funcionando, o seu corpo físico começa a queimar a gordura do seu corpo. Aí você vai perdendo aquele pneuzinho, aquela gordura indesejada começa a desaparecer. Tudo isso no jejum, e tudo isso é bom. Aí você prolonga o jejum. Não, eu quero fazer um jejum aí de 21 dias, só na água. Depois que ele esgota quase toda a sua reserva de gordura, você precisa continuar vivo. Então qual que é a jogada do corpo? Ele começa a queimar as suas reservas de proteínas. E aonde é que estão habitadas as proteínas? Nos músculos. Aí a pessoa começa a perder músculo, começa a ficar flácido, com a pelanca balançando debaixo do braço. E se você continuar insistindo nisso, o seu corpo vai esgotar todas as reservas de energias que há dentro de você para te manter vivo, até que enfim, infelizmente, você venha a óbito. Mas o que é que você deveria ter feito para que não viesse a óbito? Você deveria ter se alimentado. A mesma coisa acontece com o seu corpo espiritual. Existe uma reserva de glicose espiritual habitada dentro de você, uma reserva de gordura espiritual habitada dentro de você e uma reserva de proteína espiritual habitada em você. E você precisa se alimentar da palavra de Deus para manter esta reserva cheia e você forte espiritualmente. Se você não comer, a pessoa morre espiritualmente falando. É por isso que você às vezes percebe que você começa a sentir uma tristeza profunda, uma falta de esperança inexplicável. Parece que as coisas nunca vão melhorar. E esse não é o problema, esse é o sintoma. É Deus dizendo para você, escuta, o teu corpo espiritual está fraco e você precisa voltar urgentemente a se alimentar da palavra de Deus. E enquanto você faz isso, Deus vai te deixando mais forte, espiritualmente falando.
Você já reparou que as pessoas que mais leem Bíblia e que mais servem a Cristo são as pessoas que inexplicavelmente estão mais alegres e entusiasmadas? Você já viu o pastor Giovanni triste por aqui, por exemplo? Eu estou aqui há algum tempo, nunca vi. Eu nunca vi, por exemplo, o pastor Lima triste pelos cantos. Talvez até tenha os momentos de tristeza dele, mas a gente não consegue perceber. Eu nunca vi o Maso triste pelos cantos, porque são pessoas que estão se alimentando da palavra de Deus e estão servindo a Cristo. Existem dois alimentos para o seu homem interior. A Bíblia vai dizer que é a palavra de Deus, e a Bíblia vai dizer que é obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus estava com a mulher lá no poço, e ele estava evangelizando ela, os discípulos chegaram e falaram: Senhor, come algo, porque ele estava há muito tempo sem comer. O que é que Jesus disse para eles? Eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe um homem interior dentro de mim, que é o meu espírito, e ele se alimenta de obedecer a palavra de Deus. Aquilo que nos mantém vivo é se alimentar dessa palavra e obedecer essa palavra constantemente. Os momentos em que eu estive mais tristes e depressivo foram os momentos em que eu menos estava lendo a Bíblia, em que eu menos estava fazendo algo para Deus. E me sentia triste, depressivo, não sabia como sair do problema e não conseguia enxergar uma saída para a situação. Existe um padrão, irmãos, é porque nós confundimos avivamento com o movimento. E não é uma crítica. Eu amo a manifestação de Deus no louvor, por exemplo. Eu amo adorar o Senhor e no momento do louvor eu chorar, me quebrantar, e Deus vem e fala comigo. É maravilhoso. E no momento, aquilo ali me mantém vivo. Mas você já parou para pensar que quando você sai daqui, os problemas parecem que continuam lá fora, e aos poucos aquela tristeza vem voltando, porque isso não é o avivamento em si. Existe um padrão na Bíblia que diz o seguinte: que todo avivamento ele é precedido da palavra de Deus. Que quando você valoriza a palavra de Deus, a Bíblia, acima de tudo, o resultado eminente é que você será avivado. Quando uma igreja valoriza a Bíblia acima de tudo, o resultado será que aquela igreja será uma igreja avivada. E esse padrão é bíblico, e eu gostaria de te mostrar isso. O apreço pela palavra de Deus atrai as manifestações de Deus. Marcos capítulo 16, verso 20, diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. O que é que o texto estava dizendo? O milagre não acontecia antes da palavra ser pregada. Depois que a palavra era pregada, o Espírito Santo manifestava os sinais. E qual que era o intuito do Espírito Santo? Dizer o seguinte: olha, essa palavra é verdade. Em Hebreus 2:3 diz: essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que ouviram. A pregação da palavra, ela é confirmada pelos que ouviram. Aí no verso 4 diz: Deus também deu testemunho desta palavra por meio de sinais. A palavra era pregada, então Deus dava testemunho por meio dos sinais. Atos 14:3 vai dizer: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais. O avivamento que você precisa, a cura que você precisa, a bênção que você precisa, não virá antes de você der o valor necessário à palavra de Deus. Você está a uma palavra do milagre que você precisa. Você precisa se alimentar dessa palavra. Como é que funciona? Você está lendo a Bíblia na sua casa, ou você está ouvindo uma pregação como essa. E no meio da sua leitura, ou no meio da pregação que você está ouvindo, aquilo que foi dito
parece que soa diferente para você. O pregador chega aqui e ele fala: olha, Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, porque está escrito em tal livro, isso, e vai acontecer com você. Para todo mundo, aquela palavra foi só mais uma palavra. Mas para você, naquele momento específico, o Espírito Santo chacoalhou aquela palavra dentro de você e disse: essa palavra é para você. Isso daí eu estou falando com você agora. Isso daí vai acontecer com você agora. Você precisa desta palavra do Senhor essa noite, amém? 2 Reis, capítulo 2, verso 22. Eu quero rapidamente te mostrar alguns exemplos práticos. Diz assim: então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Depois o secretário Safã acrescentou: o secretário Hilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Este rei era o rei Josias. Ele é dito como o último rei justo de Judá. O povo havia se desviado da presença do Senhor, estava adorando outros ídolos, e a ira de Deus estava vindo sobre a nação. Deus já tinha levantado profetas dizendo que a ira havia vindo. Esse Josias mandou fazer uma reforma no templo. E quando foram fazer essa reforma lá no templo, encontraram um livro lá rasgado, empoeirado. Leram esse livro para Josias. O livro que encontraram foi o livro da Torá, que na nossa Bíblia seria o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E nesse livro da lei existem mandamentos específicos. A Bíblia diz que Josias, ao ouvir, ele rasgou as vestes. O povo hebreu rasga as roupas e joga poeira para o alto em sinal de arrependimento e de humilhação. O que é que Josias percebeu? O livro da lei manda a gente viver de uma maneira, e se a gente viver dessa maneira, a bênção nos alcançará. Porém, se a gente não viver da maneira como o livro da lei de Deus manda, a maldição nos alcançará. Então ele rasga a veste, se humilha, e mais para frente ele vai dizer: consultem ao Senhor em meu nome, porque grande é a maldição de Deus contra nós, porque nós não estamos vivendo de acordo com o seu livro. Então Deus fala a Josias e diz: olha, porque você se humilhou, porque você se prostrou e deu valor à minha palavra, a destruição que eu estava planejando enviar contra Israel não virá nos seus dias, mas somente depois da sua morte. O milagre só aconteceu depois que Josias valorizou a palavra de Deus. Deus só vai ministrar o milagre nas nossas vidas quando nós começarmos a valorizar a sua palavra acima de outras coisas. Irmãos, e é difícil você entrar nesse lugar onde a Bíblia é a sua prioridade, porque tem trabalho, porque tem um jantar para fazer, tem um passeio com a criança para ir no shopping, tem um aniversário do amigo que é muito importante para você. Eu entendo, todo mundo passa por isso. Ou é só eu que tenho essas conveniências? E quando você vai ver, o dia já passou, você não leu a Bíblia, você não se alimentou da palavra do Senhor, e o seu homem interior está magro, está fraco, implorando por comida. Imagina se você comesse só aos domingos. Se você fizesse só uma refeição por semana, no domingo à noite. Muitas vezes nós agimos dessa mesma maneira com o nosso homem espiritual. Nós só comemos no domingo à noite no culto, quando na verdade era para no mínimo estarmos fazendo 3 refeições espirituais por dia. Amém? Atos capítulo 2, verso 8. Eu lembrei de uma situação. Alguém aqui já ouviu falar do avivamento do país de Gales? Aconteceu lá no ano de 1904 a 1905. Foi um avivamento onde 100 mil pessoas aceitaram Jesus naquele país.
E quando isso aconteceu, mudou a realidade do país. Quem era alcoólatra parou de ser alcoólatra, quem era esposa parou de bater na esposa, o número de ocorrências na delegacia diminuiu drasticamente. E por que esse avivamento aconteceu? Um jovem chamado Evan Roberts, aos 13 anos de idade, ele entendeu que Deus tinha chamado ele para o ministério, ele começou a orar pelo seu país, orava incessantemente pelo seu país. Quando ele completou 26 anos, ele se inscreveu no seminário para estudar teologia. Quando ele já estava lá no seminário, o Espírito Santo deu uma visão para ele, dizendo para voltar para a cidade dele, que Deus não ia usar ele no seminário, mas ia usar ele lá na cidade. Ele duvidou, relutou, mas obedeceu. Voltou para a cidade dele, reuniu alguns jovens lá e começou a realizar pequenos cultos com a juventude. O objetivo era pregar a palavra de Deus e orar por um avivamento. Em uma dessas reuniões, ele pregou a palavra. Ao pregar a palavra, a primeira pessoa, que era uma jovem mulher, ela se converte e aceita Jesus. E diz a história que a partir da conversão daquela mulher, as pessoas naquela cidade e no país de Gales começaram a se converter, mas de maneira muito rápida, de tal maneira que os jornais da época foram para lá para entrevistar o pessoal do movimento, porque queria saber o que estava acontecendo. O cara que era alcoólatra, ele chegava no bar, diz os relatos, ele pedia cachaça para beber, mas na hora que ele ia beber, ele ficava olhando para a cachaça, sentia um profundo arrependimento, deixava a cachaça no balcão e ia para a igreja. E nessa brincadeira, 100.000 pessoas aceitaram Jesus. Mas o que foi que aconteceu? Um jovem decidiu valorizar a palavra de Deus acima da sua própria vida. E essa decisão atraiu o avivamento de Deus para aquele local. Quando você decidir valorizar a Bíblia acima de outras situações, você vai atrair a manifestação de Deus sobre a sua vida, amém? Alimente o seu homem espiritual. E por que isso acontece, Jefferson? Irmão, quando nós acreditamos naquilo que está sendo pregado, nós não acreditamos com a mente, nós acreditamos com o Espírito. E quando você acredita com o Espírito, o milagre acontece. Então você precisa alimentar o seu homem interior para que ele esteja forte, para que você possa acreditar nas manifestações do Senhor. Amém? Mais um outro exemplo, caminhando para o final. Felipe e o etíope, lá em Atos capítulo 8, verso 28. E estavam num caminho de volta para casa, sentado na carruagem, e ele lia o livro do profeta Isaías. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas. Nessa passagem, Deus instiga Filipe a ir até um certo caminho, e nesse caminho ele encontra um homem numa carruagem, que era um funcionário muito importante da Etiópia. E esse homem estava lendo a Bíblia. Filipe explica para ele a Bíblia, e depois que Filipe explica a Bíblia para ele, a Bíblia diz que Filipe foi arrebatado instantaneamente, e ele repentinamente foi encontrado em uma outra cidade. O milagre aconteceu para confirmar para o etíope que aquilo que Filipe havia pregado para ele era verdade. O milagre não vai acontecer antes de nós darmos o devido apreço à palavra do Senhor. Eu me lembro de uma jovem, ela sofria de depressão. Depressão muito forte, pensamento suicida o tempo todo. Ela tinha uma faca na casa dela, na cozinha dela. Ela disse que sempre que ela olhava para aquela faca, ela via cortando os pulsos dela. E eu comecei a orar pela vida dela, para que Deus desse libertação para ela. Teve um culto na igreja, eu convidei ela, falei, olha, vai ter um culto lá, vamos lá, vai vir um pregador de fora. Ela foi para este culto. Eu me lembro que nessa época, dias antes, eu tinha ido para um retiro espiritual, eu não vou lembrar agora o nome, mas era assim, você ficava 15 dias lá, sem poder vir para a cidade, não fazia outra coisa, você só lia a Bíblia, ouvia a pregação e orava. De vez em quando tinha uma brincadeira. Então eu passei 15 dias só ouvindo pregação, só ouvindo Bíblia. E lá eu ouvi um pastor chamado Tom Sampaio.
Não sei se os irmãos conhecem. Esse pastor, ele fala, a pregação dele diz assim: olha, o evangelho é muito simples. É a gente que complica. Você vai chegar, vai colocar a mão na pessoa e você vai orar por ela e ela vai ser curada. E ela vai ser curada não é por causa de você. Ela vai ser curada porque a Bíblia disse que ela é curada. Então o milagre tem que acontecer. E eu vim desse retiro nessa unção, nessa vibe. Eu falei, ninguém podia tossir do meu lado, que eu botava a mão e orava pela vida da pessoa. Se aconteceu ou não, era com Deus, mas eu ia orar por ela. E aí terminou o culto, levei essa irmã lá. Quando a gente saiu do culto, a gente está conversando lá fora, e ela, nossa, Jefferson, eu estou com uma dor de cabeça muito grande. Aí na hora eu lembrei da pregação do Tom Sampaio, né? Eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Botei a mão na cabeça dela lá na frente da igreja, repreendi o espírito da enfermidade, dor de cabeça, sai, fiz tudo o que eu podia fazer. Aí terminou, eu continuei conversando com ela. E no que eu estou conversando com ela, ela parou. Eu falei, que foi? Ela começou a rir. Aí falou, Jefferson, a dor de cabeça passou. Eu falei, glória a Deus. Mas por que Deus curou ela? Para confirmar a palavra que ela tinha ouvido. Para mostrar para ela que Deus era real, que Deus se importava com ela. Escuta, Deus é real e Deus se importa com você. O Senhor nos entregou chaves espirituais para que nós usássemos essas chaves em nosso benefício. E a palavra dele é a chave que alimenta o seu espírito. Amém? E para concluir, em Atos capítulo 10, verso 44, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro estava pregando para Cornélio e para a família de Cornélio. E a Bíblia diz que enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre aquela família e batizou todo mundo do Espírito Santo. A manifestação de Deus só acontece depois que nós valorizamos a sua palavra. Ela não vai acontecer antes disso, irmãos. Você já percebeu que os pastores que carregam sobre si a unção de cura, aonde vai, eles pregam, antes de orar pelas pessoas, eles pregam sobre cura? E o que é que acontece no final do culto? As pessoas são curadas. Você já reparou que os irmãos que têm a unção de batismo no Espírito Santo, ele ora pela pessoa e a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Você já reparou que antes de orar pelo batismo com o Espírito Santo, eles fazem o quê? Eles pregam sobre o batismo. E o que é que acontece no final do culto? As pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Você já parou para pensar que os evangelistas, aqueles que pregam salvação, antes de fazer o apelo, eles fazem o quê? Pregam sobre salvação. E o que é que acontece? Pessoas vêm na frente e entregam a vida a Jesus. Tudo que vai acontecer na minha e na sua vida não acontecerá antes de nós valorizarmos a palavra de Deus. Você sabe como os crentes eram conhecidos antigamente? Para quem é crente há mais de 20 anos atrás, sabe? Era chamado de o povo do livro. É o povo lá do livro lá. Mas por que ela chamava do povo do livro? O irmão ia no mercado fazer compra, a Bíblia estava aqui, ó, debaixo do braço. Ele nem ia para a igreja, ele ia para o mercado fazer compra, mas a Bíblia está debaixo do braço. Ele vai para o dentista, mas a Bíblia estava debaixo do braço. Por quê? Vai que alguém precisa de uma palavra lá, ele já está com a Bíblia aqui, ele abre, não tinha celular na época. Era um povo que valorizava a Bíblia. Hoje, irmãos, está tão difícil você convencer uma pessoa de que ela precisa ler a Bíblia se ela quiser ter vida com Deus. Eu tenho muita dificuldade para ganhar as pessoas para Cristo. Eu conheço pessoas que, se você encosta nele e fala assim, tem 2 dias que eu não vou na igreja, ele já começa a te evangelizar, já bora para a igreja, parece que é uma ação diferente. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Mas eu percebi que eu começo a conviver com as pessoas, eu vou conversando com ela, com o tempo ela se converte, e o meu primeiro passo quando eu estou em contato com um novo convertido eu tenho que colocar essa pessoa em contato com a Bíblia. Porque se eu fizer isso, as chances dela se desviar são baixíssimas. Porque ela vai estar se alimentando espiritualmente e ela vai estar forte espiritualmente. Agora, se ela não lê a Bíblia, ela vai estar fraca e ela acaba voltando para o mundo.
A primeira coisa que eu faço, bora ler o livro de João, 2 capítulos por dia. Aí ela vai tendo dúvida, eu vou explicando. Aí terminou, vamos ler o livro de Apocalipse. Aí ela vai lendo, agora vamos ler Mateus e depois Marcos. Quando ela termina os 4 evangelhos, ela já está consolidada na presença do Senhor. Então quando eu vejo um jovem que lê muito Bíblia, eu me preocupo um pouco com ele. Eu falo, esse jovem, a chance dele desviar é zero. Porque ele está se alimentando do próprio Cristo. Ele não está se alimentando do culto. Ele não está se alimentando dos luzes, ou do louvor, ou do som da bateria. Todo dia ele se debruça sobre a palavra de Deus e está se alimentando do próprio Cristo. E é isso que mantém ele forte. Eu amo o louvor, eu amo a adoração, eu amo o quebrantamento, mas o que me mantém firme em Cristo é a sua palavra. Você aceitou Jesus porque ouviu a palavra. Você foi batizado no Espírito Santo porque ouviu a palavra. Você desceu às águas porque ouviu a palavra. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. O que te mantém vivo hoje não é outra coisa senão a palavra. Por isso que quando houver o arrebatamento, as pessoas que ficarem aqui na terra, elas vão procurar alguém que pregue para elas a palavra. Só que infelizmente essas pessoas não estarão mais aqui, estarão com o Senhor. Então decida hoje, irmãos, e eu estou dizendo isso por experiência própria, decida hoje estabelecer no seu dia um momento para orar e um momento para palavra. Se você fizer isso, eu te garanto que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Mas Jefferson, eu não entendo, eu leio a Bíblia e não entendo. É por causa da versão que você está lendo. Tem versões que são mais simples, a NVI, a NTLH. Muda a versão, você vai ler, você vai entender e você vai gostar. Amém? Vamos ficar em pé. Você se lembra da época que você, assim que você se converteu, como é que era? Que você queria conhecer a Cristo. Você pegava a Bíblia meia-noite, ia terminar de ler a Bíblia 3 horas da manhã. Pensava assim, meu Deus, eu vou trabalhar amanhã, tenho que dormir. Mas não, eu quero saber o que acontece. E você lia, se sentia forte, avivado, queria estar em todo culto, queria estar em todo congresso, em todo seminário. Você sabe por que você agia dessa maneira? Porque o seu espírito estava bem alimentado. Essa noite eu quero te fazer um convite. Se essa é a sua realidade, eu gostaria de convidar você a orar a Deus e dizer, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu dou mais atenção às séries da Netflix do que a sua palavra. Deus, me perdoa porque eu dou mais atenção a um passeio no shopping do que a sua palavra. Deus, me perdoa porque eu dou mais atenção às festividades sociais do que eu dou atenção à sua palavra, Deus. Eu tenho tempo para passear, Deus, eu tenho tempo para jogar videogame, eu tenho tempo para assistir série, eu tenho tempo para fazer social, tomar tereré com os amigos, mas eu não estou tendo tempo para a sua palavra. Que essa noite você possa fazer uma oração pessoal a Deus aí mesmo no seu lugar. Dizer, Deus, eu me arrependo de ter negligenciado a leitura da Tua Palavra. É por isso que eu ando triste, é por isso que eu ando depressivo, é por isso que eu ando sem esperança. Deus, eu quero pedir ao Senhor que ministre o meu coração, que o Senhor gere em mim fome e sede da Tua Palavra. Amém? Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor.